Hello, aqui estamos de outras histórias. Só para dar uma olhadinha de como é que foi criada a flamenguização do Brasil. Desce a vinheta aí, brother. Aqui estamos, dá logo o seu like, se inscreve logo no canal. Se você for Flamengo, já sabe, fica até o fim, né? Para mostrar nossa relevância para o YouTube. Se inscreve. O Dízimo Pop é caminho de 10 mil inscritos. Se inscreve logo, tá? Beleza. Então, essa questão, conversava com um amigo meu muito chegado, Sandro, lá de Praia Grande, nosso brother, e a conversa girava em torno da aura que o Rio de Janeiro exerce ainda sobre o resto do Brasil. Ele falando para mim lá de São Paulo, né, Praia Grande, como é que o campeonato carioca ainda é visto e tal. E hoje a gente sabe aqui, quem mora aqui no Rio sabe que aqui está tudo meio decadente, né? A cidade está abandonada há muito tempo, estado então nem pensar. Custa nada lembrar que todos os governadores do Rio nos últimos 30 anos foram presos, né? Então dá uma dimensão do que pode estar acontecendo com o futebol carioca também. E com a vida na cidade de modo geral. Mas a base dessa conversa era porque ele é São Paulino lá, né? São Paulo campeão de tudo, né? E ele falava sobre essa coisa do fascínio que o Rio exerce no Campeonato Carioca. E o mote era o Flamengo. E o Flamengo, né, que tem a maior torcida do Brasil, né, seguido pelo Corinthians, essa torcida ela não surge do nada, né? O Flamengo, criado aqui no Rio, lá em 1895, é uma dissidência do Fluminense, né? Fluminense Futebol Clube, Flamengo virou clube de regatas, Flamengo, os caras queriam futebol e remo também, então isso gerou a dissidência. O Flamengo tinha os seus adeptos, como falam lá em Portugal, aqui na cidade maravilhosa, que então era Distrito Federal. O Distrito Federal ia de Ipanema a Santa Cruz, que é a cidade do Rio de Janeiro hoje. E por conta dos avanços tecnológicos, esse grupo de futebol aqui do Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que eram secundados por América, Bangu, que tinham também grifes aqui na cidade muito interessantes. O time do Bangu era da fábrica de tecido de Bangu, que era muito importante no Brasil naquela época. O futebol carioca acabou que começou a ser exportado para o resto do Brasil através das ondas do rádio. Gente, ter rádio no Brasil nos anos 30 e 40 era mais difícil que ter um carro. E se o cara tivesse um rádio em casa e um carro, pô, ele tinha muita grana. E, obviamente, que a partir dos anos 30, dos governos Vargas, a gente teve uma introdução da Rádio Nacional como mecanismo de comunicação governamental, ali da segunda parte dos anos 30, né? Com a criação da Voz do Brasil. O Vargas copiou isso da Voz da Alemanha, gente, do Hitler, mas isso são outras histórias. E a criação da Voz do Brasil, como ela tinha que ser difundida para todo o país, começou a ser criada através das ondas da Rádio Nacional um mecanismo para levar a Rádio Nacional, que seria a rádio, então, do governo, né? Rádio Nacional do Brasil, né? Que é essa que está aí ainda hoje, os restinhos dela, né? Para todas as capitais do Brasil, que naquela altura eram 22. Isso vai ficar muito bem desenhado, muito bem arrumado, quando o Vargas está se preparando para voltar nas eleições de 50. E o Brasil vai sediar a Copa do Mundo. O Brasil sediou a Copa do Mundo de 50, junho, né, de 50. E a televisão, que era para cobrir a Copa do Mundo, começou atrasada. Ela começou depois de setembro. Não houve tempo da televisão inaugurar junto com a Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas a Rádio Nacional, com a Copa do Mundo, ela não só deu um passo gigante nas comunicações, porque ela passou a atingir todas as 22 capitais do Brasil. Meus amigos. E muitas pessoas ricas do interior do Brasil, igualmente no Nordeste, no interior, né, do Norte, onde os coronéis ainda estavam, conseguiam capturar essas ondas e levar para suas pequenas repetidoras. Então a Rádio Nacional foi se espalhando e se emaranhando pelo Brasil. A gente tem aí no momento
dos anos 50, todas as grandes cantoras e cantores, e atores e atrizes do Brasil, todos agrupados na Rádio Nacional. Gente, era uma miríade de autores, ou miríade. Era uma quantidade enorme de vozes, levando toda a cultura da capital do Brasil, então Rio de Janeiro. Toda a cultura daqui estava sendo exportada pelo rádio. Algumas palavras, alguns modismos, e as cantoras do rádio que conquistavam o Brasil 50, 51, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Marlene, tinham um paralelo incrível. Aonde? No futebol, gente. O Rio de Janeiro transmitiu o campeonato carioca, porque eram só times da cidade do Rio de Janeiro, que então era Distrito Federal, que disputavam. Eram 12 times que jogavam 2 turnos. Simples assim. E pontos corridos. Uma vez ou outra tinha empate e tinha que ter decisão extra. Como em 57, por exemplo, 58, por exemplo, no supercampeonato do Vasco da Gama. Em cima do Flamengo, uma decisão melhor de 3. Não era sempre que acontecia. Mas o que vai levar o Flamengo a uma expansão um pouco maior do que a dos outros grandes do Rio de Janeiro? O locutor da Rádio Nacional, nada mais, nada menos que o autor da Aquarela do Brasil, que é a música que coloca o Brasil ainda hoje no mundo, junto com Pelé e Copacabana, na imaginação de todo o planeta, Ari Barroso. Ari Barroso. Que, além de ter um programa de calouros na Rádio Nacional e comentar nas resenhas da rádio, né, o futebol, com outros grandes nomes da época, o Ari era narrador oficial da Rádio Nacional. E ele era Flamengo doente, meus amigos. Ele não fazia a menor questão de esconder isso. E, obviamente, que por conta disso, ele gritava, tocava a gaitinha durante os gols do Flamengo. E nos gols dos adversários, ele apenas gritava gol, gol do Fluminense. Olha lá, ninguém marcou o telê, ele foi lá e fez o gol. Era assim que ele falava dos gols adversários. Isso acabou promovendo, dentro de um contexto espacial brasileiro, algo na psique de quem ouvia os jogos, levando as pessoas a se entusiasmarem com o Ari, narrando o tricampeonato do Flamengo 53, 54, 55, que era um time tão empolgante que revelou, entre outros, Dida, que era o ídolo do Zico, e Zagallo, recentemente nirvanizado, que é um dos maiores nomes do futebol brasileiro. E por conta da paixão do Ari, essa paixão se estendeu para tudo que é tipo de lugar no Brasil, promovendo um aumento exponencial da torcida do Flamengo por conta desse pequeno detalhe, em detrimento do Botafogo, Fluminense e Vasco. Mas isso são outras histórias. A gente se vê, Flamengo.